Ao Senhor, amados irmãos do Grupo Rema Palavra Viva, que Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mais um dia que nós começamos. Domingo é o primeiro dia da semana, onde para que nós tenhamos uma semana verdadeiramente abençoada, nós precisamos dedicar o primeiro dia a Deus. O primeiro dia da semana é o domingo, segundo o nosso calendário ocidental, né? O gregoriano. O calendário gregoriano, domingo é o primeiro dia da semana. Domingo foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou. Nós estamos entregando esse dia. Então é importante começar esse dia da semana com orientação espiritual do Espírito Santo de Deus. Precisamos realmente para que nossa semana seja abençoada. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus Cristo diz que no mundo teremos aflições, mas para nós não desanimarmos nem esmorecer. O que é o esmorecer? Esmorecer é quando a pessoa fica abatida pelos problemas, pelas dificuldades. Mas nós somos diferentes, porque nós somos pentecostais e nós acreditamos num Deus vivo. Então eu não quero saber o que as outras pessoas acreditam. Outros ministérios, outras comunidades evangélicas. Nós acreditamos que o nosso Deus é vivo. Não só que Ele é vivo, mas também que Ele é um Deus abençoador, galardeador dos que o buscam, como o apóstolo Paulo fala. E é nesse Deus que nós confiamos em nome de Jesus. Então é importante começar a semana orientados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é a promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, o que Ele fez? Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos orientar, para nos fortalecer, para nos dar um espírito de intrepidez. O que é o espírito de intrepidez? Uma coragem fora do normal, fora do natural. E às vezes nós precisamos dessa coragem para os nossos negócios, para as nossas vidas, para o nosso casamento, para tudo, para a nossa cura. É preciso ter um espírito de intrepidez. Ele tem que fazer parte da nossa vida espiritual. Se nós não tivermos uma coragem espiritual, nós não vamos receber. Porque nós sabemos que o maior campo para que a operação miraculosa, a operação de Jesus Cristo aconteça, é a fé. Só que a fé não é só de falar, eu tenho fé em Jesus, não. Os meus atos tem que ser atos de fé. Eu tenho que realmente tomar o primeiro passo. A minha ação no dia a dia vai demonstrar realmente se eu acredito em Deus ou não acredito em nada. Não adianta somente eu falar que eu acredito. A maneira que eu oferto, a maneira que as minhas ações no dia a dia, em relação às pessoas, em relação à minha família, a maneira que eu falo, a maneira que eu me comunico. Será que a gente se comunica com fé? Ou nossa comunicação, a maneira que nós falamos, mostra realmente que nós não temos fé? Isso é importante. Porque às vezes nós falamos que acreditamos em Jesus, mas nós reclamamos. Agoramos até. Tem pessoa que tem crente agorando, falando maldições, porcaria, lixo, para não falar outras coisas que não pode nem falar aqui no grupo. Palavras torpes. Nós falamos até palavras torpes para especificar e descrever um dia. Então, amados irmãos, o nosso vocabulário pentecostal, o povo pentecostal, é aquele povo que acredita na palavra de Deus, que acredita no poder do Espírito Santo de Deus e acredita que Deus ainda opera milagres. Por mais que ninguém acredite na sua vida, por mais que o seu pastor não acredite, por mais que nem eu que, como Paulo fala, né? Paulo fala isso. Se eu pregar um outro evangelho, que eu seja amaldiçoado, que seja anátema. Nem que eu, pastor Irineu, falo para vocês, parem de acreditar, não parem de acreditar. Continue acreditando, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus operante, é um Deus maravilhoso. Quando Deus operou todos os milagres que estão escritos no Velho Testamento e no Novo Testamento, é para que nós lêssemos, preste bem atenção, que eu vou falar hoje, para que nós lêssemos
e aplicássemos na nossa vida. Não é para você ler e achar que a palavra é maravilhosa, cai lágrimas. Né? Tem pessoas que leem a Bíblia, cai lágrimas, e não existe mudança nas atitudes. Não existe mudança nem no vocabulário, essa é a verdade. Nem o vocabulário é um vocabulário cristão. Porque reclama de tudo. Tem pessoas que reclamam da pandemia. Se não tivesse a pandemia, seria diferente. Porque na verdade o Deus dessa pessoa deve ter falecido. O nosso Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias, ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo. Ele opera maravilhas ainda. Eu falo ainda porque, como eu tenho falado no grupo, existe um espírito satânico do ceticismo. Existe o espírito do ceticismo afetando a igreja, afetando as comunidades evangélicas e a falta de fé. As pessoas perderam a fé no verdadeiro Deus. Essa é a verdade, essa verdade nua e crua. Então existem pessoas nesse universo que não acreditam mais no poder de Deus, não acreditam na volta de Jesus, não acreditam que Deus ainda opera milagres. E eu não estou falando verbalmente. Verbalmente eles falam, mas os atos são totalmente diferentes. Porque é isso é que importa. É melhor que você não fale, é melhor que você fique calado. E as suas ações sejam realmente cristãs. Sejam realmente pessoas de fé. A maneira que você faz alguma coisa, que seja pela fé. Não pelo espírito de ceticismo. O espírito cético anda nas comunidades evangélicas. E ele tem operado destruições. E a partir do momento que eu paro de acreditar, eu me torno cético. A partir do momento que eu acredito mais na ciência, mais na minha conta bancária, mais em pessoas, mais na política, mais no Estado, e deixo de acreditar no poder de Deus, eu me torno cético. E é isso que Satanás quer, que nós sejamos céticos. Pessoas sem fé, pessoas que acreditam somente na ciência, pessoas que somente acreditam em números, e nós esquecemos que Deus é que criou a matemática. Foi Deus que criou a ciência, através do seu rico poder, através da sua onisciência, da sua onipotência, até da sua onipresença. Então, amados irmãos, vamos começar a nossa semana mudando o nosso vocabulário. Mude primeiramente o seu vocabulário, o nosso vocabulário, depois as nossas atitudes. Vamos agir sempre pela fé. Então fale menos e tenha mais fé. Vamos falar menos e ter mais fé. Amém? Olha o que diz aí Mateus capítulo 16, que palavra poderosíssima. Preste bem atenção. Aproximando-se os fariseus, quem eram os fariseus? Os falsos religiosos, que aparentemente muitas pessoas olhavam e falavam que homens de fé, mas não tinham fé nenhuma. Jesus Cristo tinha dois nomes no vocabulário para descrever os fariseus: raça de víboras e sepulcro caiados. Sepulcros caiados. O que significa isso? Um sepulcro que depois vai apodrecendo, fica meio aberto. Então por dentro eles eram podres, por fora, como um sepulcro, era muito bonito. Pelo menos tinha uma aparência. E olha o que diz na Mateus capítulo 16. Aproximando os fariseus e os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos. Morreu, acabou. Tentando, eles não queriam esclarecimento. Tentando, pediram-lhe que lhe mostrassem um sinal vindo do céu. Amém, amados irmãos? E esse é o grande problema de hoje. Tem crente pedindo sinal. Tem crente que quer sinal. Senhor, mostra-me. Senhor, eu quero um sinal. Eu quero ver realmente o fogo descer do céu para mim poder acreditar. Senhor, mostra-me a luz vermelha, uma luz, que a luz pisque. Mostre-me os anjos descendo do céu para que eu possa acreditar. Que sinal tanto nós esperamos? Porque a palavra de Deus nos diz que o justo vive pela fé. E a fé é a certeza dos fatos que não se veem. Então que sinal que você espera? Que sinal nós estamos esperando?
mais do que a palavra de Deus. Então nós não somos crentes, porque quem que realmente quer ver para crer é um descrente. O descrente é assim, o descrente ele precisa ver, ele precisa tocar, né? Ele precisa abraçar, ele precisa colocar os sentimentos dele, eu preciso ver alguma coisa para crer. Isso não é ser crente, isso é ser descrente. O crente, ele vive pela fé, ele não precisa ver nada, ele crê no poder de Deus. Ele crê que realmente Jesus Cristo é vivo, ele crê que Jesus Cristo vai abrir portas. Ele não precisa ter um sinal do céu, ele não precisa ver um anjo descer do céu. Ele não precisa de nada. Amados irmãos, a própria palavra diz isso. Anteriormente, mesmo no capítulo 15, nós vemos a mulher cananeia, né, que recebeu um milagre crendo que Jesus Cristo era o Messias. E aí você pega os fariseus agindo como religiosos, falando, mostra um sinal. E a mulher cananeia não viu um sinal e recebeu a libertação da sua filha. Então, amados irmãos, a fé é a base que dá sustentação nos milagres de Jesus Cristo. Não é aquilo que você vê. Então não peça sinal de Deus para fazer alguma coisa. Deus quer que você tenha fé no poder dele. O poder de Jesus Cristo nós não podemos ver. O Espírito Santo vem da palavra ruá no hebraico, que significa o que? Vento. Você vê o vento, você vê o ar e você não respira, então por que você não acredita em Deus? Por que nós precisamos ter sinais do poder de Deus? Na verdade, nós estamos agindo como os crentes, os fariseus, judeus religiosos. Que eles queriam um sinal para tentar Jesus. E às vezes tem crente que não tentar Deus, mostra-me um sinal, mostra alguma coisa, mostra-me, Senhor, senão não mostrar nada, não tem que mostrar nada, já foi mostrado, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O que tanto nós precisamos ver? Não precisa ver, vai totalmente, preste bem atenção no que eu vou falar essa noite. A visão, ela atrapalha a nossa fé. Eu vou repetir, a visão atrapalha a nossa fé. Porque a fé não está embasada em visão. Está embasada no acreditar no poder de Deus. E quando existe Hebreus capítulo 11, né, onde fala dos heróis da fé, foram todas pessoas que acreditaram no poder de Deus. Mas no ministério de Jesus, você vê pessoas como a mulher cananeia que creu no poder de Jesus. Creu que ele era o Messias. Mesmo ela não sendo judia, ela era de Canané, de Canaã. Ela não era uma pessoa judia. E mesmo assim sabia que Jesus Cristo era um profeta especial, que era um homem de Deus. E não viu nenhum sinal dele. O sinal que ela teve, na verdade, foi a cura. Foi a redenção e a restauração na sua família. E é isso que nós precisamos hoje. Acreditar mais no poder de Deus, independentemente das circunstâncias. Independentemente se uma pessoa chegar e falar para você, 30 anos na minha igreja tem sido assim, não interessa. A minha experiência com Deus, ela tem que ser diferente, ela tem que ser especial, ela tem que ser única. Nós não somos robôs. Não somos pessoas robóticas. Nós somos pessoas diferentes, cada qual com o seu problema, com a sua dificuldade. Se levou 20 anos para receber um milagre, não significa que vai ser 20 anos da minha vida. Na minha vida pode ser um mês, pode ser 2 meses, pode ser 2 dias, pode ser amanhã. Mas agora, amados irmãos, em Mateus 17 nós vemos exatamente o que tem acontecido hoje no meio da comunidade evangélica. O espírito de ceticismo que tem invadido as comunidades evangélicas, que tem influenciado o povo de Deus e quer ver coisas, quer tocar coisas. E nós não precisamos tocar, nós precisamos acreditar no poder de Deus. É só isso que basta, você não precisa ver nada. E não precisa nem exigir que Deus te mostre alguma coisa para que aconteça, para que opere. Eu preciso ver um sinal. Se eu realmente ver um sinal, tudo vai ser diferente. Vai ser nada. Que você está pedindo um sinal, vai vir mais 2, 3, né? Você sempre vai precisar ver um sinal. Enquanto nós vemos pessoas como a mulher cananeia foi,
que acreditou no poder de Deus. Não como os fariseus que eram judeus, né? Que eram judeus religiosos, que precisavam ver o sinal, preciso ver um sinal. Se bem que aqui nessa situação eles estavam querendo testar Jesus, mas aí eles queriam um sinal. E hoje não precisa-se de sinal. O sinal que nós precisamos está na nossa fé, na fé no poder de Deus. Se nós tivermos a mesma fé que os apóstolos tiveram, que os homens de Deus do passado tiveram, que Noé teve, que Abraão teve, que Isaac teve, também que enfrentou o mesmo problema de esterilidade que a sua família tinha enfrentado, orou para Deus várias vezes. No livro de Gênesis está registrado, Isaac não orou uma vez, orou várias vezes para que Rebeca tivesse Esaú e Jacó. O poder da oração, lógico, a oração ela faz parte, ela teria que fazer parte das nossas vidas. Não os sinais, porque os sinais na verdade é para todo aquele que não acredita no poder de Deus. O sinal é para o descrente, o sinal para aquele que não tem fé, o sinal é para uma pessoa perturbada, essa é a verdade. Ele precisa ver, ele precisa tocar, ele precisa enxergar. Não é? A pessoa precisa enxergar, ela precisa tocar, ela precisa sentir, mas isso não faz base da fé. Não tem nada a ver com o poder da fé. É uma outra religião, é uma religião, parte daqueles que querem ver coisas. O justo viverá da fé, ele não viverá da visão. Preste bem atenção, é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. O justo, ele vive da fé, não vive pela audição. O justo vive da fé, ele não vive pelo toque, né? No tocar, no sentir, no ver. Quando eu começar a ver, eu vou acreditar. Aí já é tarde. Aí já é tarde. Enquanto aqueles que realmente têm fé no poder de Deus recebem. Enquanto aqueles que precisam ver vão precisar ver, enxergar, e ver, e sentir, e tocar, e vai se passar os anos e não vai receber, porque na verdade, talvez no final da vida deles vão perceber que na verdade era a fé no poder de Deus, a fé no poder do Espírito Santo de Deus. Nós falamos que somos pentecostais, mas será que nós temos fé no poder do Espírito Santo de Deus, no que ele pode operar, no que ele tem operado? Pastor, até agora não operou na minha vida. Até agora só foi derrota. E o que custa você acreditar no poder de Deus agora? Você pode ter passado 35 anos de miséria, de pobreza. Você pode ter passado 40 anos de enfermidade. Isso não significa que Deus não pode operar hoje, nesse momento, daqui a uns minutos, ou agora mesmo. Por que é impossível para Deus? Será que é o tempo? É a cronologia? É os anos? São os dias? São as semanas? Será que é isso que realmente diminui o poder celestial? O poder do Espírito Santo de Deus? Será que são os dias? São as semanas? São as horas? São o tempo? Será que é o tempo? Será que é o verão, o inverno, o outono, a primavera? Será que essas coisas afetam o poder de Jeová? O poder do Senhor Jesus Cristo? O poder do Espírito Santo de Deus? Será que o tempo, na verdade, ele é mais poderoso? Pastor, isso é ridículo. Não é ridículo, não. Porque em várias situações nós pensamos assim. Já é verão, não aconteceu minha bênção. Já é no inverno, né? Os antigos pensavam assim. Hoje nós temos um relógio, né? Temos os cronômetros, vários relógios. Temos o horário de Miami, temos o horário da Europa, temos o horário da Alemanha. Na época, dos mais antigos, era o verão. O verão já se passou. O inverno já passou. Mais um inverno eu não recebia minha bênção. Então, quer dizer, o inverno ele é mais poderoso do que o poder celestial. O inverno é mais poderoso que o Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos, o Espírito Santo nos chama para que nós tenhamos uma semana de fé. Esqueça o que você vê. A visão ela serve para nós andarmos na terra. O ouvido serve para você ouvir o barulho de um carro e ir para o outro lado da rua. Mas ele não tem nada a ver com fé. Os nossos sentidos, que é visão, que é o olfato,
que é a audição, né? Que é a sensibilidade de coisas que nós pegamos, não tem nada, preste bem atenção, eu vou repetir, não tem nada a ver com a fé. Então, é uma outra coisa. A fé é acreditar que você vai receber sem ver, sem tocar, sem ouvir, sem ter milhares de anjos aparecendo. Quantos anjos você precisa para criar? Eu preciso pelo menos 2. O que tem fé não precisa de nenhum. Ele não precisa de nenhum. O que tem fé não precisa de anjo para lhe ver, para conversar. E o que tem fé, preste bem atenção no que eu vou falar, muitos vão pensar que é blasfêmia, mas aquele que tem fé não precisa nem que Deus fale com ele. Olha a Bíblia, olha a palavra de Deus, olha as passagens bíblicas. Veja as pessoas que receberam a graça do Senhor Jesus Cristo enquanto estavam aqui na terra. O centurião que falou para Jesus, Jesus não precisa ir na minha casa não, eu sou, da mesma forma que eu tenho autoridade sobre os soldados, né? Eu mando e eles obedecem, eu acredito também que tu tens essa autoridade. Então a fé, amados irmãos, é a base dos milagres. Se nós realmente queremos ter uma semana abençoada, pastor, quem quer ter uma semana abençoada? Eu quero. Então tenha mais fé no poder de Deus, tenha mais fé no Espírito Santo de Deus. Acredite mais, pense menos em ver. Fala assim, eu não quero ver nada, Senhor, eu somente confio no teu poder, confio na tua graça, confio no teu amor. Eu sei que tu és um Deus de misericórdia, eu sei que tu és um Deus glorioso, eu sei que tu és um Deus que faz milagres, é em ti que eu creio. Senhor, eu não preciso ver absolutamente nada, eu creio que tu és o meu Deus, que me restaurou, que me curou, e eu acredito, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que as portas vão serem abertas, que eu vou receber minha cura, que eu vou receber a minha restauração, que meus negócios vão dar certo, porque tu és o Deus verdadeiro, tu és o grande Jeová, tu és o grande eu sou. Eu não preciso ver nada, não me mostre nada, Senhor, porque eu acredito no teu poder, eu sei quem realmente tu és. Tu ressuscitaste ao terceiro dia para que nós tivéssemos uma vida em abundância, Senhor. Talvez hoje esteja ruim, Senhor, mas eu creio ainda no teu poder. Mesmo que a situação seja negativa, eu ainda creio. Eu tenho fé no teu poder, que nem mesmo a situação, Senhor, vai fazer que eu perca a minha fé. Nem a falta de nada vai fazer que eu perca a minha fé. A minha fé, Senhor, é maior do que a situação que eu estou passando. Porque tu és o nosso Deus poderoso. Tu és o nosso grande libertador. Tu és o grande Deus de milagres. E é em ti que nós confiamos em nome de Jesus. Se nós andarmos assim, amados irmãos, com certeza absoluta, nós vamos viver, não vamos ter, vamos viver o extraordinário de Deus que eu tenho tanto falado aqui. Que muitos pensam que isso é um slogan, é uma frase de efeito, é uma frase de marketing. Não é uma frase de marketing. Quando eu falo assim que Deus, vamos viver o extraordinário, né? Se é viver o extraordinário e todo mundo fala amém, então creia no poder de Deus hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não é isso? Não existe um provérbio humano, né? Quase uma filosofia de vida, não deixa, né? Contra a procrastinação, não é isso? Se você deixar as coisas para amanhã, não deixe de fazer hoje, deixe de fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então faça hoje, creia no poder de Deus hoje, creia no poder de Jeová hoje. Pastor, mas eu estou enfermo, mas eu estou doente, me falta dinheiro. Então creia hoje, porque o crer não é ter, e nem sentir, e nem ouvir. O crer é crer. Em Hebreus capítulo 11 descreve a fé, a gente devia ler aquilo ali no capítulo 11, versículo 1, várias vezes no dia. Deveríamos realmente tatuar no nosso coração, não na pele, mas no nosso coração. Ler e reler